Oração de amor. Em Mateus 26:36 ao 46, lemos: Jesus chegou então com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali para orar. E no 37 lemos: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e muito aflito. Disse-lhes então: estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes comigo. No 39 lemos: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e orou: meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Deus. Ele voltou aos discípulos e encontrou-os a dormir, e disse a Pedro: não conseguiram manter-se vigilantes comigo nem mesmo por uma hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Naturalmente o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Novamente pela segunda vez afastou-se e orou: meu Pai, se não é possível que isto se afaste de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois estavam com os olhos pesados. Portanto, deixando-os, afastou-se novamente e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Voltou então aos discípulos e disse-lhes: numa ocasião como esta, vocês estão a dormir e a descansar? Vejam, aproxima-se a hora de o Filho do Homem ser entregue às mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Olhem, aquele que me traz está a chegar. Desde esta passagem da Escritura, Jesus foi ficar sozinho e orar 3 vezes, e em cada uma dessas vezes, ele descobriu que os discípulos estavam a dormir. Agora, com esta passagem, eu gostaria de encorajar-te a não estares a dormir na tua vida de oração. Não te tornes muito confortável por tu estares sempre a dormir espiritualmente. Não esperes que uma tempestade te acorde. Não esperes por um ataque do diabo para acordares e para orares. Jesus não apenas nos mostrou o exemplo, mas demonstrou a necessidade de orarmos. Ele não apenas nos mandou orar, mas no versículo 41 de Mateus 26, ele nos deu um aviso sobre a oração e disse: vigia e ora, para que tu não entres em tentação. O espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. Um comentário diz o seguinte com relação a este versículo: há e deve haver uma vigilância sobre os nossos pensamentos, palavras e gestos de coração. Jesus os faz saber que não estava em seu poder permanecer sem a ajuda e assistência de Deus, mas que ela deve ser obtida por meio da oração. E assim, com este entendimento, vamos orar. Querido Senhor Jeová, sua palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 18: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isto em mente, eu decido e me comprometo a estar alerta. Com isto em mente, eu decido e me comprometo a estar alerta e a continuar a orar sempre por todo o povo do Senhor. Me ajude, Deus, a ser obediente à Tua Palavra, de ser um orador ativo em todas as ocasiões, seja de manhã ou à noite. Dê-me um coração que busca Você em oração, quer seja uma sexta-feira ou um domingo. Dê-me um coração, Rei Jeová, que seja dedicado a Ti, a Teu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a todos os anjinhos perfeitos, arcanjos, serafins e querubins do Teu santo e louvado céu e do bem querido Deus Jeová. Rezo por todos os que estão a ouvir ao som da minha voz e Deus, por favor, fale ao nosso espírito através da Sua palavra e dê-nos um sentimento de urgência quando se trata da nossa vida de oração. Você disse em Mateus 26, capítulo 41, vigie e ore para que não entre em tentação. O espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca, Deus. Que possamos entender a Sua palavra aqui, de que Você está a nos dizer que se não orarmos e se estivermos a dormir em nossas vidas de oração, então que não seremos capazes de resistir ao inimigo. Estar sem oração significa que não temos poder. Portanto, eu peço a Você, Senhor Jeová, que pressione nossos corações para que não sejamos cristãos sem oração, mas sim crentes. Crentes que oram no Espírito em todas as ocasiões. Ajude-nos a sermos um povo, Deus, que ora sempre e vigia constantemente, Deus. Um povo que valoriza a oração, Deus, porque entendemos que a ajuda de Você, a assistência e o poder que vem de Você devem ser obtidos por meio da oração, Deus. Para que não estejamos tão confortáveis, Deus, que estejamos a dormir espiritualmente. E além disso, Deus, Senhor, por favor, eu oro para que Você nos ajude
como indivíduos, a zelar e vigiar por nossas próprias vidas, para estarmos alertas e a zelarmos por nossos corações, Deus, nossos pensamentos, nossas palavras e gestos, para que não possamos cair ou ser desviados, Deus, mas antes eu oro, Deus, para que sejamos crentes alertas em Ti, Deus. Deus ao qual permitimos que acesse as nossas casas, os nossos ouvidos e nossos olhos, Deus, não dando lugar a falsos profetas, trabalhadores enganadores ou qualquer outra coisa que prejudicará a nossa fé, Deus. Eu louvo o Seu santo nome, Rei Jeová, por intermédio do Seu Filho amado Jesus. Você é santo e maravilhoso, digno de ser louvado e adorado, o verdadeiro, eterno e perfeito. E Sua palavra diz em Mateus 6, versículo 5, e quando eu orar, para que eu não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas, Deus, e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Verdadeiramente, Deus, eu te digo, eles receberam a sua recompensa integralmente. Por esta razão, Deus Pai, eu oro, Senhor, para que eu nunca seja como os hipócritas que adoram ser vistos a orar. E em vez disso, Pai, eu amo ficar sozinho com você para orar em privado, para que nosso relacionamento se fortaleça, para que nosso relacionamento cresça, Pai. Mateus 6, versículo 8 diz: E quando eu orar, que eu não continue a tagarelar como os pagãos, pois eles serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Eu oro para que o Espírito Santo inspire a minha vida de oração, Deus, que Ele me encha com o fogo do Espírito Santo, para que eu possa falar em novas línguas e ter uma vida de oração significativa. Abençoe o Seu nome por ouvir esta oração, querido Pai Jeová, que você possa começar a partir de hoje a trabalhar dentro de mim para mudar o meu coração e acender o fogo e a fome da oração, Deus. Você é digno de ser elogiado e honrado, de agora até para sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo, Jeová. Louvado seja Jeová Elohim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.